A verdade prática, o que nos diz aqui a verdade prática? Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Amém? Embora o diaconato seja um ministério específico dentro da hierarquia eclesiástica nas igrejas, a diaconia é uma missão de todo crente. A gente vai estar aqui ao decorrer do estudo, especificar aqui qual a diferença entre diaconato como ministério e diaconia. Amém, Lance? Amém. A palavra-chave dessa lição de hoje sobre diaconato, a palavra-chave é o que? Servir. Né? E servir foi uma ordenança do Senhor Jesus. Né? O ministério de serviço ao próximo é o símbolo de amor na instituição dos diáconos, relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Os apóstolos foram coerentes com o ensinamento de Jesus de Nazaré. Há muito, o nosso Senhor havia ensinado sobre a urgência de resolver questões sociais e de caráter humanitário, de quem quer que fosse. O problema registrado em Atos capítulo 6 foi de caráter étnico, né? Mas hoje outros grandes problemas afligem muitos membros da igreja local. Que o serviço dos diáconos de Cristo nos inspire a cultivar um estilo de vida diaconal, baseado na história de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Possamos cultivar um estilo de vida diaconal. O que é cultivar um estilo de vida diaconal? Está pronto a servir, está à disposição para servir. O que é servir? Quem pode me dizer? O que é servir? O que é servir? Oi? Ajudar, né? O que mais? Prestar serviço. Prestar serviço. Servir. O que mais? Amém? Basicamente é tudo isso que os irmãos falaram, né? O que vamos ver aqui nessa noite? A definição do termo diácono. Como é que surgiu aí o diaconato? Como foi a instituição do diaconato no início da igreja? E destacar também a ampliação desse ministério nos dias de hoje na igreja, né? Vamos pontuar a diferença entre o diácono, entre ser diácono e exercer a diaconia. Todo mundo é diácono, é separado para diácono? Não, nem todos. Mas todos podem exercer a diaconia? Sim, todos podem exercer a diaconia, né? Nem todos são chamados para servir como diácono, mas todo cristão, a partir do momento que aceitou a Jesus como Salvador, ele pode exercer a diaconia. Amém? Diaconia é sinônimo de serviço, né? E para servir eu tenho que ter disposição. E o que mais? Tem que ter humildade. Se o cristão não tiver disposição e humildade, consegue servir? Então aí o que nós já estamos aprendendo nessa noite é ter disposição e ter humildade para servir, né? Servir uns aos outros, servir ao nosso próximo, servir a Deus, que é o primordial, e logo depois servir ao nosso próximo. Precisa de disposição e humildade. Se não tiver, não consegue, né? Definição da palavra diácono. O que significa a palavra diácono? No grego, diáconos significa criado.
Um criado. Aquele que faz trabalho serviço, ou o ajudante que presta serviços voluntários, sem referência particular ao seu caráter. Amém? É um criado. Aquele que faz trabalho serviço. Segundo o dicionário Wein, né? Essa definição refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos termos do Novo Testamento. Faz uma referência aqui dos criados domésticos lá do Novo Testamento. O que um criado doméstico fazia? Um criado doméstico fazia o quê? O que mais? Arrumar, limpar, administrar, né? É tudo dele? Ele é dono das coisas? Não. Mas ele prestava serviço a quem? Alguém que está acima dele, né? Então a expressão grega diáconos é criado, né? Serviçal. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos, né? Ele se escreve doulos, a gente pronuncia doulos. E se refere a um servo ou a um escravo. O que significa a expressão doulos no grego? Servo, escravo. Amém? Que está associada também a diácono. Então, nós já estamos aprendendo aqui nessa noite que uma das principais atribuições do diácono é o quê? Uma das principais atribuições do diácono é o quê? Servir. Eu pergunto à igreja, a maioria dos diáconos, não vamos generalizar, né? Mas muitos que são separados para o diaconato em muitas igrejas, será que estão cumprindo essa atribuição? Estão servindo? Né? Às vezes tem pessoas que se preocupam tanto em pegar essa posição, e adquirir essa posição, para se engrandecer e simplesmente para ter um título, né? Mas a principal motivação do cristão deve ser servir. Se ele subir e chegar a esse patamar de ser separado para o servir como diácono na casa de Deus, a principal visão tem que ser o quê? Eu fui separado para servir. Aleluia. Se eu já servi antes de assumir essa posição, agora eu vou ter que redobrar mais o meu serviço agora para a igreja. Eu tenho que estar à disposição da igreja para servir a igreja. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amém? Amém. Então diácono significa criado, servo, serviçal. O ofício do diácono à luz das Escrituras. Vamos ver aqui o ofício do diácono à luz das Escrituras. No Antigo Testamento, o ministério de diáconos, embora o ministério de diáconos seja mais destacado no Novo Testamento, o serviço que é peculiar a ele pode ser visto no Antigo Testamento. A gente pode ver o serviço que é peculiar aos diáconos sendo realizado no Antigo Testamento, né? Lógico que vai se falar muito mais em diácono, essa expressão, mas lá no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós vemos exemplos de pessoas que serviram a Deus, serviram a obra de Deus e são considerados aqui nessa classe do diaconato. Amém? Nas atribuições dadas aos levitas, as atribuições dadas aos levitas no Antigo Testamento, nós vemos que eles foram separados para quê? Para servir no tabernáculo e dar assistência a quem? Quem que era lá responsável do tabernáculo? Quem era responsável do tabernáculo no Antigo Testamento? A gente já estudou isso aqui já. Várias revistas nós estudamos a revista de Levítico. Lembra? Ou todo mundo já esqueceu já? Pegue a revista e leia ela novamente. Procura ela lá em casa, lá que eu creio que você deve ter guardado, que isso é uma biblioteca. Não se pode contaminar, pegar e jogar na lata do lixo, como eu já vi muitos crentes lá em São Paulo jogar fora. É pegar e guardar, porque aqui não é uma biblioteca teológica. Quando você precisar de ver de novo, você vai ver de novo lá, pesquisar. Né? Qual era o responsável do tabernáculo? O sumo sacerdote e os
E qual é a função dos levitas? Servir de ajudante ao sacerdote. Amém, amados? Então, isso é um exemplo de diaconia, serviço. Isso está em Números capítulo 3, versículos 5 ao 9. Você vai encontrar lá. Os levitas eram ajudantes dos sacerdotes. Números 3, versículos 5 ao 9. As obrigações menores, algumas até manuais, como limpeza, arranjo e arrumação do templo, cabiam aos levitas que não eram sacerdotes. Amém, irmãos? O que os levitas faziam lá no tabernáculo? Atividade manual, uma manutenção, conserto, limpeza, arrumação, organizar os arranjos do tabernáculo. Eram funções que eram atribuídas aos serviço. Amém? Né? Hoje, às vezes a gente vê as pessoas destacar muito aí uma das atribuições dos levitas, que era louvor, né? Aí começa a intitular os irmãos levita tal, mas essa expressão está errada. Você está aplicando na vida de determinado irmão que canta. Aleluia. É melhor você chamar, vamos ouvir, a irmã tal vai louvar a Deus, o irmão tal vai louvar a Deus, né? Vai cantar um louvor a Deus, né? Porque você fala, vamos ouvir a levita tal, aí levita, lembra de quem que é levita? Que fazia parte da tribo de Levi. A tribo de Levi era o quê? Era uma das tribos que formavam a nação de Israel. Logo eram judeus. Tem algum judeu aqui nessa noite para eu chamar você de levita? Não. Levita faz parte da tribo de Levi. Tribo de Levi é uma das tribos que formavam Israel. E Israel, a nação de Israel, basicamente são os judeus. Amém? Então não vamos chamar levita, vamos chamar o irmão tal, vai cantar, vai louvar, irmão tal, vai cantar e louvar. Amém, amados? E para lembrar os irmãos, geralmente as pessoas só lembram de levita quando falam em questão de louvor. E isso é falta de conhecimento. Aí tem que fazer uma pesquisa, vai estudar sobre os levitas lá no Pentateuco. Aí você vai ver que as atividades dos levitas eram múltiplas, eram várias. E outro lembrete para os irmãos: o ministério de louvor tornou-se uma atribuição dentro do serviço dos levitas só 400, quase 500 anos depois que foi instituído o sacerdócio levítico. Só de quase 500 anos depois, já no reinado de quem? Qual foi o rei que se preocupou em organizar isso e estabelecer os levitas para trabalhar na área do louvor dentro do templo? Qual foi o rei? Davi, o rei Davi. Então, a gente vai ver aí quase 500 anos, mais de 400 anos, para que os levitas começassem a trabalhar na área do louvor. Amém, irmãos? Mas antes disso, eles não tinham seu ofício específico de louvar lá no tabernáculo. Era limpar, arrumar, cuidar, louvado seja Deus. E vocês sabem que o tabernáculo, louvado seja Deus, era desmontável, não é isso? Não estava no deserto, o povo não estava no deserto? O tabernáculo era desmontável. Quando desmontar, tinha que marchar, seguir caminhada no deserto. E quem eram os responsáveis para carregar todos os objetos do tabernáculo? Os levitas. E os objetos não eram leves não, porque era feito de madeira, de prata, de ouro, de bronze. Junta tudo isso aí, qual o peso que vai dar? E quem era responsável? Não era qualquer um que podia botar a mão e carregar os objetos. Quem era? Eram os levitas à disposição para servir. Amém, amados? Louvado seja Deus. No Novo Testamento, vamos ver aqui, serviço. Então eles executavam o serviço na obra de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos em Atos 6, nós vemos o registro da separação dos primeiros diáconos. Aonde nós vamos encontrar o registro da primeira separação dos primeiros diáconos na igreja. Atos capítulo 6. Aí você anota e medita em casa. Amém? Você vai encontrar lá os primeiros diáconos que foram separados, que tinham uma função de administrar as coisas materiais e se ocupavam do suprimento dos necessitados na igreja. Olha, quando foi estabelecido o diácono, foi para atender qual necessidade na igreja? Qual foi a primeira necessidade
que foi os diáconos, como foram criados o diaconato para atender. Atender o quê? Administrar as coisas materiais e se ocupava do suprimento dos necessitados da igreja. Diz respeito ao ministério eclesiástico que foi instituído pelos apóstolos, né? Por que foi instituído o diácono lá em Atos 6? Primeiro, socorrer os necessitados. Segundo, servir as mesas dos diáconos. Então nós estamos vendo aqui que diácono não é para sentar no trono. Diácono é para pegar a toalha, a bacia e servir. Amém, irmãos? Hoje tem muito obreiro com a visão distorcida em muitas igrejas, que ele acha que quando ele assume uma posição nessa área de obreiro, ele acha que é para sentar no trono, para ser servido. E é o contrário. Quando ele assume essa posição, agora ele tem que carregar todo dia, constantemente, a toalha e a bacia. Porque vai chegar gente com o pé ferido, pé sujo, pé ferido, e o diabo tem a função de pegar a toalha, a bacia, se abaixar, louvado seja Deus, para lavar os pés do seu próximo. Ainda que ele não vai com a cara da fulano de tal, mas o homem e a mulher tem que estar carregando sempre a toalha e a bacia para abaixar e servir. Está levando tapa, mas você está com a bacia ali, a toalha para lavar os pés dela, para lavar os pés dele. Isso é diaconia. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro, primeiro, socorrer os necessitados. Segundo, servir as mesas. Terceiro, manter a boa ordem na casa de Deus. Uma das responsabilidades do diácono é manter a boa ordem na casa de Deus, né? Principalmente no decorrer do culto. Ele tem que estar com a visão atenta, né? Ver se está tudo no lugar. Se na hora do culto os irmãos estão atentos ao que está acontecendo no culto, não está aquela zoadeira, né? Falatório. O diácono tem a função de chegar, não, em nome de Jesus. Agora estamos num momento que não podemos conversar, nós temos que estar dando atenção ao culto, ofertando o culto a Deus nessa noite, né? Amém, amados? Né? Em suas funções básicas, servindo a igreja, os diáconos atuam como ajudantes do pastor. Amém? Os diáconos atuam como ajudantes do pastor, proporcionando o tempo necessário para o pastor orar e se dedicar à palavra. O que aconteceu lá? Estava tendo um problema lá na igreja, a igreja começou a crescer, né? Nós vamos ver aqui mais na frente. Por quê? Qual foi a circunstância que levou à instituição do diaconato, né? Então, aí os diáconos vão ajudar o pastor, né? Para não só sobrecarregar a líder, porque aí se a liderança começar a estar assumindo determinadas áreas ali, né? Aqueles problemas que estão aparecendo na igreja, a liderança for poder entrar naquela questão para resolver, aí já vai deixar de fazer outros trabalhos essenciais e importantes na igreja, que é a área da oração e a área do estudo e da instrução da palavra de Deus para a igreja, né? Aí os apóstolos se preocuparam com isso. Não é mister que a gente deixe, né, a oração e a palavra para nós servirmos às mesas, né? Porque se eles fossem atender isso, ia ficar um buraco na igreja. Já ia descuidar na oração e já ia descuidar no ministério da palavra. Mas aí eles tiveram a sabedoria de Deus de convocar a igreja, escolher entre vós 7 homens, e esses homens serão separados para poder atender essa necessidade da igreja e resolver esse problema. Mas nós, os apóstolos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6 e versículo 4. Está lá, vamos ver lá? 6 e 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eleição dos diáconos, quantos foram? 7. Quais eram as condições para esses diáconos serem separados? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém? O ministério de diácono na igreja primitiva. Vamos ver como era o ministério do diácono na igreja primitiva. Quando a gente usa essa expressão igreja primitiva, a gente está falando do quê? Igreja primitiva, estamos falando do quê? Estamos falando da igreja que começou lá no início, a igreja, né? No seu nascedor, quando ela foi inaugurada, quando ela foi levantada ali, por ocasião de Pentecostes. Amém, irmãos? Aí usa essa expressão, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos lá, depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, a igreja dos primeiros anos, quando estava começando, dando seus primeiros passos, a igreja primitiva. A igreja, nos seus primeiros dias de existência, ela não tinha uma organização formal, que ela estava começando. Aí ela não tinha uma organização formal, não tinha uma estrutura eclesiástica bem organizada como hoje as igrejas têm, que ela estava começando. Nem oficiais ou líderes, com exceção dos apóstolos. Quais eram os únicos líderes que tinha ali quando a igreja estava começando? Os apóstolos. Amém? Quantos eram os apóstolos? Quantos eram? 12, né? Então, não tinha ainda uma organização formal. Com o passar do tempo, com o andamento, com a marcha da igreja, com o desenvolvimento da igreja, o crescimento, os apóstolos, usados pelo Espírito Santo, eles foram organizando isso. Louvado seja Deus. Né? E estruturando estas coisas. Né? Louvado seja Deus. O crescimento numérico da igreja e os problemas que surgiram na comunidade interna exigiu que se começasse a organizá-la. O que aconteceu? A igreja começou a crescer, sim ou não? Sim. A primeira pregação de Pedro, quantas pessoas aceitou a Jesus? Não, meus irmãos, já leram o livro de Atos dos Apóstolos? Nós temos que ler o livro de Atos dos Apóstolos, que fala a história da igreja. A primeira pregação do apóstolo Pedro, ele ganhou 3.000 almas. E mais na frente, continuou se pregando e aumentou. Cresceu-se tanto que de 3.000, já que estavam na igreja agregados, passou para 5.000. Era muita gente ou não era muita gente? Né? Então, a igreja começou a crescer. Com o crescimento da igreja, o que começou a surgir dentro do meio da comunidade evangélica? Começam a surgir os problemas. Né? Se uma igreja que é pequena tem um número reduzido de membros, já a gente vê problemas surgindo lá para resolver. Imagine com uma igreja que começou a crescer assustadoramente do dia para a noite. Começou a crescer. Aí começaram a surgir os problemas. E surgindo os problemas, é preciso que a liderança comece a ver o quê? Soluções para poder resolver os problemas. Amém, irmãos? Né? Preciso que tenhamos essa consciência. A igreja, nosso desejo é que a igreja cresça, tanto em quantidade como em qualidade. Mas a gente tem que estar preparado. Você tem que ter consciência. Eu tenho que ter consciência. Com o crescimento também não significa que vamos ficar livres de problemas. Vai surgir problemas. Mas no surgimento desses problemas, Deus vai dar graça, sabedoria e orientação para que sejam solucionados. Amém? Os problemas surgiram na comunidade interna e exigiu que se começasse a organizar a igreja. E que se escolhesse líderes ou ministros adicionais. Ou seja, foi necessário que se organizasse, porque estava surgindo problema, e se escolhesse homens para servir como ministros adicionais, para aliviar a carga lá dos apóstolos, porque os apóstolos não iam dar conta daquilo. Ia dar conta sozinho? Então, quando se separa diáconos na igreja, na obra, é para ajudar a liderança na solução e resolução de problemas internos que virão surgir dentro da igreja. Então, diácono ele tem que ser solucionador de problemas. Amém, irmãos? Amém. Deus está falando conosco que eu e você, na diaconia, quando surgir problemas na nossa igreja, na comunidade, que toda igreja vai ter problemas, onde tem ser humano vai ter.
Quando surgir, Deus conta com você para você ser um auxiliador na resolução do problema junto com a liderança. Amém? Né? Não só jogar nas costas da liderança, mas Deus quer que a gente também seja ajudantes nessa área para solucionar o problema. Amém? Louvado seja Deus. Prosseguindo. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, Atos 6, verso 1 e 2. Houve crescimento. A igreja primitiva desenvolveu um trabalho de assistência aos irmãos carentes, né? A igreja já no começo lá, ela já exercia esse trabalho de assistência social aos carentes, né? E necessitados. Mas com o crescimento da comunidade cristã, tornou-se cada vez mais difícil distribuir os bens de modo eficaz no meio dos irmãos. Tornou-se mais difícil para distribuir os bens para suprir a necessidade dos irmãos, né? Houve ali um conflito entre os crentes que eram helenistas e os crentes que eram hebreus. Eu pergunto aí se vocês passaram me dizer qual é essa diferença entre os crentes helenistas e os crentes hebreus. Quem sabe me dizer? Os crentes helenistas eram judeus que tinham nascido fora da nação de Israel, na cultura lá grega, né? E os crentes hebreus eram aqueles crentes judeus que tinham nascido na própria terra lá de Israel, na região da Palestina. Amém, irmãos? Eram crentes hebreus que nasceram ali. E já os helenistas, sempre quando você vê essa expressão, vai falar da cultura grega. Os helenistas, os judeus helenistas, eram aqueles que nasceram não na terra de Israel, mas em outras terras, em outras nações, mas eram judeus também, né? Aí começou o quê? Na distribuição ali da assistência dos alimentos para os necessitados, começou a haver ali um conflito ali entre os judeus que eram helenistas e os judeus que eram hebreus, né? Ou seja, estava tendo ali uma discriminação ali em relação a essa questão. E isso aí trouxe insatisfação no meio dos irmãos na igreja. Eles estavam vendo aquilo ali e aquilo estava gerando insatisfação e gerando conflito. E foi levado a esse assunto, esse problema chegou aos ouvidos dos apóstolos para que pudesse resolver. Louvado seja Deus, né? E estava tendo dificuldade, estava tendo uma distribuição mais atenciosa para os judeus hebreus e desprezando os judeus que eram que também faziam parte da igreja também. Aí começou a haver conflitos. E aí, começando a ter conflito, tem que ter uma ação imediata para resolver o problema, né? Não é só orar, não, vamos orar e Deus vai botar a mão lá e vai resolver. Não, tinha que ter uma ação por parte da liderança. Existem situações que a gente tem que orar. Você vai orar para Deus dar sabedoria para resolver o problema. Mas nós temos também vai ter esse momento que tem que se agir. Não pode ficar com o braço cruzado, tem que se agir. Amém, amados? Algumas viúvas foram esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Atos 6, verso 1. Queixas de que os helenistas, os judeus que eram fora de Israel, estavam sendo negligenciados pelos hebreus, que eram os judeus nascidos em Israel. Os apóstolos não tinham como lidar sozinhos com um numeroso grupo e ainda assim garantir uma distribuição justa. Eles não podiam resolver o negócio sozinhos. Amém, irmão? Existe liderança na igreja, mas a liderança não pode fazer tudo sozinho. Precisa da ajuda, precisa de ajudantes, né? Amém, amados? Não se pode resolver tudo sozinho. Aleluia. Para isso, qual foi a decisão que os apóstolos tomaram para resolver esse problema? Foi necessária a nomeação de diáconos. Foi necessária a nomeação de ajudantes para ajudar os apóstolos na resolução daquele problema, na distribuição dos alimentos corretamente, para atender todos os lados, tanto os judeus helenistas como os judeus hebreus. Amém? Aleluia.
Embora tenha sido a igreja que reconheceu as pessoas aptas para esse ministério, os tais só seriam constituídos por meio do governo da igreja. Amém, irmão? O que os apóstolos falaram lá? Reuniu a igreja e falou o que com os apóstolos? O que eles falaram com a igreja? Escolhei entre vós 7 varões. Escolhei entre vós 7 varões. Ou seja, a igreja ia dar referência dos homens que tinham condição para assumir essa responsabilidade e apresentar a liderança. A igreja ia examinar as pessoas, selecionar as pessoas. Está bem, irmãos? Ver o que? A conduta, o testemunho, o trato daquele irmão com os irmãos da igreja, a conduta, o procedimento, o caráter. Ia ser qualquer pessoa? Não podia ser qualquer pessoa. Amém, irmão? Aleluia. A igreja, ela escolheu, ela selecionou 7 homens ali, mas esses homens, eles teriam que ser constituídos e separados por meio do governo da igreja. Quem era o governo da igreja naquele momento? Era os apóstolos. Hoje a gente está vendo um negócio tudo bagunçado por aí, alguns lugares por aí afora, né, irmão? Tem gente que está se colocando ele mesmo, se consagrando assim mesmo, como obreiro, como líder, né? E aqui a gente vê que tem que passar pela igreja. A igreja vai fazer um pente fino. Depois de fazer o pente fino, vai se colocar diante da liderança desses homens. E aí a liderança vai avaliar, e aí vê que está nas condições, vai estender a mão, vai impor a mão e vai separar e consagrar, né? Hoje a gente vê cada tipo de obreiro, não vamos generalizar, não todos, mas a gente vê, tem obreiros aí que parecem um carrasco dentro de casa, um carrasco com a esposa, um carrasco com os filhos, né? Não é assim? Né? E quando ele chega na igreja, ele quer mostrar uma aparência de santidade, mas a gente vê que está totalmente errado. E não pode ser assim, amém, amados? Né? Um obreiro, para ser bem sucedido na sua carreira ministerial, tem que saber governar primeiro a sua casa, que é o seu primeiro rebanho, a sua primeira igreja. Se ele não sabe governar a sua casa, já está reprovado para poder assumir alguma função dentro da igreja. Amém, irmão? O obreiro, ele tem que amar a esposa, honrar a esposa, considerar a esposa, e também honrar, respeitar e amar os filhos. Vamos ler um versículo aqui para os irmãos. Isso aqui é importante, isso é primordial para que um obreiro em qualquer área eclesiástica, ele seja bem sucedido. Isso aqui é fundamental. É bom até que você anote esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Abre aí sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 8. Alguém que contrai pode ler para nós aí, bem forte, né? 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Amém? 1 Timóteo 5, verso 8. A nossa irmã leu ali na versão dela, NVI, né? Nova versão internacional. Eu vou ler aqui na nossa versão corrigida, revista e corrigida. Veja aqui, é o mesmo verso. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Amém. Isso não se aplica só ao obreiro, não. Se aplica a todo cristão. Não é verdade, irmão? É verdade. Que a gente peça a graça a Deus e se resguarde nessa área. Aleluia. Amém? Tem que se resguardar nessa área. Existem qualificações, existem quesitos, irmão. É por isso que a gente vê aí em tantos lugares a obra de Deus sofrendo. Escândalos, né? Pessoas que são separadas para trabalhar na obra de Deus, acabam eles mesmos dando trabalho na obra. Aí a liderança sofre. Porque às vezes tem esse descuido de não se examinar os quesitos para se separar determinadas pessoas para servir na obra de Deus em algumas horas.
E tem quesitos. Amém, amados? Você vai procurar um emprego lá e vai ser contratado numa empresa, vai ser examinado o quê? Vai ser exigido o quê? Uma série de requisitos. Sim ou não? Não é? Se a pessoa não se enquadra naqueles requisitos, ela vai ser aprovada, contratada? Na obra de Deus, trazendo para o lado espiritual, não é diferente da obra de Deus. Deus, ele tem requisitos que ele exige na sua palavra. Amém, irmão? Aleluia. Escolher os irmãos, foi apresentado esses irmãos diante dos apóstolos, e estes orando, impuseram as mãos sobre essas pessoas que foram selecionadas. Foram 7 homens, né? Após a indicação dos nomes, os apóstolos confirmaram a escolha. Após a indicação dos nomes pela igreja, veja que é na comunidade, amém? É no nosso meio. Não pode ser gente de fora, estranho, desconhecido. É no nosso meio que tem que ser selecionado as pessoas que vão ser separadas para assumir essa função. Amém, amados? Não é gente desconhecida, não é estranho, não é gente que não foi convertido, que não nasceu de novo, não. Amém, amados? Tem que ter esse cuidado, né? Confirmar a escolha, apresentando à igreja e lhes conferindo autoridade. Foi dada autoridade a esses 7 homens através da imposição de mãos dos apóstolos. Imposição de mão significa o quê? Um dos símbolos da imposição de mão é conferir autoridade da parte de Deus para aquela pessoa exercer a função para a qual está sendo chamada. Aleluia! Isso é coisa tremenda, é coisa séria, irmão. Aleluia! A fim de exercer o serviço para o qual foram chamados. Atos 6, verso 6, está escrito lá. Eles impuseram as mãos. Qualificações do diácono. Vamos ver aqui as qualificações do diácono. Descrita, onde nós encontramos as qualificações do diácono? Atos capítulo 6, está falando lá em verso 3. E 1 Timóteo 3, verso 8 ao 13, que nós lemos aqui no começo. São as duas listas que falam dos requisitos para se qualificar e separar um diácono. Atos 6, verso 3 e 1 Timóteo 3, verso 8 ao 13. Aleluia. Revela que em nada difere da atribuição ética dos bispos, dos pastores, dos evangelistas. Não tem muita diferença não, os requisitos. Primeiro, o diácono tem que ter caráter moral. 1 Timóteo 3, 8. Está escrito o que lá? 1 Timóteo 3, 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então o diácono tem que ter caráter moral, deve ser pessoa honrada, digna, correta e íntegra. Não pode ter língua dobre. O que é língua dobre? Não pode ter duas conversas. É sim, sim, não, não. Aleluia. Língua dobre é isso, né? O crente não pode ter língua dobre. Ele fala uma coisa aqui, depois lá fora faz tudo ao contrário. Não. É sim, sim, não, não. O que você é aqui, você é dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro na rua, no comércio. Aleluia, é íntegro, honrado. Não tem duplicidade. Crente que não tem duplicidade. Amém? Louvado seja Deus. Não ganancioso por dinheiro, avarento. Tem gente que ingressa na carreira ministerial por quê? Com a intenção de ganhar. Não é assim? Infelizmente a maioria, muita gente aí tem essa motivação errada. Começa assim, já está reprovado. E só vai dar problema na igreja que estiver fazendo parte do ministério. Se ele for querer subir na carreira ministerial com a intenção de ganhar dinheiro, já está todo errado. Amém, irmãos? Segundo, caráter espiritual. 1 Timóteo 3, 9 e 10. Né? Precisa ter plena convicção do que é crer no Evangelho, esse diácono. Ele guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Guardando o mistério da fé e uma pura consciência. O que é o mistério da fé? A obra, esse mistério da fé que fala da obra redentora, vicária e sacrificial que Jesus realizou na cruz do Calvário. Esse é o mistério da fé.
Louvado seja Deus. E dentro desse mistério da fé, inclui o quê? Salvação, regeneração, adoção, justificação, santificação. Louvado seja Deus. Inclui tudo. Mistério da fé inclui tudo isso. Guardando, zelando, conservando. Numa pura consciência. Louvado seja Deus. Terceiro, caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher. Não de 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, né? Infelizmente, é triste falar isso, mas de vez em quando surgem umas notícias aí para escandalizar a igreja. Há casos aí de obreiros que às vezes tem 2, 3 mulheres, está exercendo função dentro da igreja, e às vezes tem 2, 3 mulheres. O sangue de Jesus tem poder. Amém, irmão? Né? Ele acha que está enganando aí, pode estar querendo enganar a igreja, está enganando a si mesmo, mas Deus não se engana não. Né? Deus é misericordioso, dá tempo para a pessoa se consertar, se regularizar, botar a vida certa, se ajeitar. Às vezes a pessoa não se ajeita, aí Deus tem que intervir lá e faz um mover lá e tira, porque a casa de Deus é santa, a obra é de Deus, a casa é de Deus, a igreja é de Deus, aleluia, ele é santo, aleluia, e não tolera imundície no meio da sua casa, aleluia. Deus dá tempo para o povo se consertar, se mudar de atitude, e se o povo ignora e não dá crédito, aí Deus ele tem que agir de outra forma. Aí ele age, mas remove tudo que não agrada a ele, e a casa de Deus preserva essa santidade. Amém, amados? Então, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Se ele não é fiel à sua esposa e é mau pai, serve para ser obreiro? Não. Serve para ser obreiro? A gente está levando puxão de orelha aqui, que é uma bênção, né? Mano, aí o Senhor está falando mesmo. Né? Não é só para homem, não, não é para todos. Aleluia. O negócio é espada de 2 gumes, corta para lá e para cá, para lá e para cá. Né? O marido tem que ser fiel, a mulher também tem que ser fiel. Aleluia. O marido tem que ser bom pai, a mulher também tem que ser boa mãe, boa esposa. Corta dos 2 lados, irmão, 2 lados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ah não, meu irmão prega bem, ele canta bem que é uma maravilha, ele prega bem que é uma maravilha. Ele dizima, é fiel, não deixa de contribuir dízimo nenhum mês. Mas não é só isso não. Essa parte aqui, se fracassar nessa parte da família, fica-se tudo em vão. Deus não recebe, Deus não aceita. Amém? Não porque ele prega bem, não. Ele tem o dom de pregar que é uma maravilha, tem o dom de cantar que é uma maravilha. Mas aí, será que isso aqui está exercendo um amor dentro de casa? Está exercendo perdão dentro de casa? Tolerância dentro de casa? Paciência dentro de casa? Louvado seja o nome do Santo do Senhor. O que conta de uma verdadeira espiritualidade é o fruto do Espírito na vida do homem e da mulher. Ele pode ter 50 dons, mas se faltar o fruto do Espírito ali, Jesus vinha arrebatar a igreja hoje, eu não sei como é que está a situação, vai ficar a situação desse irmão, dessa irmã. Que Deus nos ajude, meu. Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Aleluia. Precisamos dos dons do Espírito, que é algo que é concedido pelo Espírito Santo na igreja, não pode faltar. Mas não podemos deixar de gerar o fruto do Espírito na nossa vida. As duas coisas têm que andar juntas. Deus, me ajude, Senhor, porque tem áreas da minha vida que eu sou difícil. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para trabalhar nessa área, nesse temperamento meu que é forte, nessa personalidade, nesse instinto meu, aleluia, que o Senhor repreenda isso de mim, tira isso de mim. E Ele tira. O Espírito Santo ajuda e faz uma transformação na vida do homem e da mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Devem ser zelosos com o seu lar, amar a sua esposa com amor sacrificial, respeitar os seus filhos, para obter deles o mesmo respeito. Olha aí, para quem quer ser separado para o ministério diaconato, né? Respeitar os seus filhos, para obter deles também o respeito dos filhos, né? Tem casos de obreiro que não respeita nem os filhos e quer que os filhos respeitem ele. É difícil, né, irmão? Fica complicado, né? Eu fico preocupado, irmão, porque a gente hoje está vivendo um tempo que tem muitos movimentos evangélicos que estão sendo abertos por aí, muitas igrejas que estão sendo abertas por movimento evangélico,
e que você for ver lá, os tipos de pessoas que estão lá encabeçando esse movimento, estão nessas situações aqui, que nós estamos falando. Todo irregular. Aí as pessoas que não têm conhecimento vai para lá. Opa, a igreja evangélica, Deus está lá, Deus está lá, Deus usa lá. Aí não procura saber como foi fundado aquele trabalho, como é que surgiu, e quem é essas pessoas que estão administrando, liderando lá. Às vezes está nessa situação aqui. Mais de uma mulher. Está com o nome sujo aí na praça, aí no SPC. Não respeita os filhos. Faz o que faz com os filhos estão tudo na bandaneira aí. E está lá assumindo negócio, todo irregular. É preciso que a gente examine essas coisas, tenha visão espiritual, sabedoria e discernimento, irmãos. Estamos vivendo esse tempo que estão acontecendo essas coisas. E isso, em vez de contribuir para a pureza do Evangelho, o crescimento do Evangelho, tem prejudicado o Evangelho. Né? Que Deus nos ajude nessa noite. Deus tenha misericórdia de nós. Temos misericórdia da igreja, que nós fazemos parte do nosso ministério, da liderança. Nos ajude, Senhor, para que a gente possa procurar andar em conformidade com os padrões que o Senhor estabeleceu na sua palavra, Pai. Aleluia. Nós sabemos que temos que melhorar muito, Senhor. Não nos julgamos perfeitos, nem melhor que as outras igrejas, outros ministérios. Mas nós estamos aqui, Senhor, com essa preocupação, esse desejo de agradar ao Senhor. A nossa liderança tem essa preocupação de agradar ao Senhor. Aleluia. Sabemos que tem muita coisa a ser feita, Senhor, mas nos ajude. Ajude a nossa igreja, nosso ministério, nossos obreiros, nossos líderes, louvado seja Deus, para nós alcançar o padrão que Tu queres através da Tua palavra. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue, mas Teu Espírito Santo conosco, aleluia, Ele vai fazer a obra. E o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Aleluia. O ministério de diácono na igreja hoje. Vamos finalizar já, né, irmão? Um assunto muito vasto esse assunto. O ministério de diácono na igreja hoje. O diácono é um encargo sob a direção do ministro da igreja. É um encargo que está sob a direção do ministro da igreja. É bom lembrar que o diácono não significa que ele é inferior ou subalterno. Não. O diácono também, ele tem uma grande importância também na igreja, na obra e no serviço ministerial, auxiliando a liderança. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O diácono é um encargo sob a direção dos ministros da igreja relacionado com o serviço de ordem material e social. Né? No princípio, lá como foi estabelecido o diaconato, foi para resolver um problema ali na área material e social, não é isso? Mas a gente sabe que a função do diácono vai muito mais além do que função material e social. Ele também tem uma função espiritual, para resolver problemas também de ordem espiritual, auxiliando a liderança. Amém, amados? Conforme o modelo do Novo Testamento, os diáconos não tomavam parte na administração e direção da igreja, mas além de fazer serviços materiais e sociais, alguns cooperavam na pregação e no ensino da palavra, como Estevão e Filipe. Amém, amados? Eles ajudavam também nessa área da pregação e do ensino da palavra. Temos dois exemplos, Estevão e Filipe. Quem já leu a pregação de Estevão lá em Atos capítulo 7? Quando ele foi preso e foi levado diante do tribunal para ser julgado. Quando ele abriu a boca, irmão, o homem tinha a Bíblia na cabeça. Naquela época não tinha ainda o Novo Testamento, não tinha todo formado e revelado. As Escrituras eram o Antigo Testamento. Mas quando Estevão abriu a boca, aí começou. Começou no Pentateuco, foi para os livros históricos, foi para os profetas, cheio do Espírito Santo. E fala lá, as autoridades lá só rangendo os dentes, como só ouvindo o que ele estava falando, diz lá o texto que eles estavam rangendo os dentes. Se pudesse, eles queriam rasgar Estevão, porque ele falava com som e autoridade, e a palavra batia. Batia lá no tribunal. Aleluia. Um diácono cheio do conhecimento da palavra. Louvado seja o nosso Santo Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. A ampliação desse ministério, com a passagem do tempo, tal como sucede e tudo mais, ampliou a área de atuação e a natureza do ofício do diácono. Ampliou.
até que o mesmo se tornou uma posição eclesiástica. Hoje faz parte da área da parte eclesiástica e hierárquica das igrejas, né? A função principal dos diáconos atualmente é auxiliar o pastor ou ao dirigente da congregação nas atividades espirituais ligadas ao culto ou não, bem como nas atividades sociais e materiais da igreja para as quais for designado. Amém? Amém. Função do diácono. É como eu falei, hoje se você andar por algumas igrejas, tem um tipo de obreiro que ele foi separado para aquela função, mas ele quer só ser servido, né? Venha, que os irmãos querem servir, dá ele, está à disposição, ele fica só lá, né? E não se movimenta para poder servir. A função de diácono é servir, irmão. Não é ser servido, não é servir. Está à disposição da igreja. Amém, amados? Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A função de servir no grego, diaconia, é peculiar a todos os outros dons ministeriais. Ou seja, diaconia no grego é servir, é algo que faz parte de todos os outros ministérios na igreja. A gente está estudando os dons ministeriais, não é isso? Qual foi o primeiro que a gente estudou? Diga aí, igreja. Conhecimento. Não, dons ministeriais a gente está estudando. Presbítero. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, não é isso? Doutores, presbíteros, não é isso? Né? Aí essas pessoas que assumem essas funções que são superiores, elas não servem mais? Não, aí que vai estar presente a diaconia. Em cada um desses ministérios da igreja, a diaconia continuará presente na vida deles. Eles têm que estar à disposição para servir. Amém? Louvado seja Deus. Todo ministro começa como diácono. Isto é uma verdade. Mas ele jamais cessa de ser um diácono. Quem disse essas palavras está em Champlin, né? Comentário bíblico de Champlin. Ele diz essa frase: todo ministro começa como diácono. Isto é uma verdade. Mas ele jamais cessa de ser um diácono. Pode ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, presbítero, mestre. Ele nunca deixará de ser um diácono. Nunca deixará de estar à disposição para servir a igreja e os irmãos. Ele não vai deixar o título subir a cabeça dele pensando que ele é um Deus. Ele é um Deus. Tem gente por aí que deixa o título subir a cabeça, que parece que ele se tornou um Deus, né? O povo chega, tem que prestar reverência a ele. Não. Eu sou servo, sou carne e osso, servo, aleluia, salvo e lavado pelo sangue de Jesus como vocês, aleluia, templo e morada do Espírito Santo como vocês também são, aleluia, e servo também e dependente de Deus como vocês são dependentes de Deus, aleluia. E eu tenho que estar servindo aos irmãos, os irmãos servir, nós servimos uns aos outros. A Bíblia diz: servir uns aos outros no temor de Deus. Servir uns aos outros. Aleluia. Aleluia. Então, o diácono, como ministério, a palavra diácono nas páginas do Novo Testamento subentende serviço de qualquer espécie, tanto espiritual ou material. Temos o exemplo de Paulo, que era servo, Jesus Cristo, que era servo. Qual o maior exemplo de diaconia no Novo Testamento? O próprio Senhor Jesus, o maior exemplo de diaconia. É ou não é? É o maior exemplo de diaconia, de serviço. Você quer ser bem sucedido na sua vida espiritual como cristão, como obreiro? Se espelhe em Jesus como diácono, na área de diaconia. Ele foi mestre na diaconia. Ele sendo o rei que criou todas as coisas, que formou as estrelas, ele não formou as estrelas? Sim ou não? E agora ele estava lá com a toalha e a bacia lavando o pé, lá cheio de poeira dos discípulos. Isso aí no mundo, o mundo não aceita. Para eles é algo que eles não aceitam, não é normal. Mas a ética do reino de Deus é isso, irmão. Amém?
Aleluia. A diaconia de Jesus, a vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido de diaconia em todos os seus aspectos, né? Denota o sentido de condição humilde, serviço de escravo. João 13, verso 1 e 17, que fala lá dessa história no momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13. A diaconia da toalha e da bacia é uma convocação cristocêntrica para uma vida de serviço e humildade. Amém? Diaconia da toalha e da bacia, que está faltando tanto, né, irmão? Precisamos resgatar isso, a diaconia da toalha e da bacia. Não é a diaconia do trono. Eu vou assentar, agora eu sou rei. Todos têm que me servir agora. Todos têm que estar à minha disposição. Não. A diaconia é o ministério da toalha e da bacia. Para você lavar o pé de alguém, você tem que fazer o quê? Pegar a bacia, encher d'água. Fulano vai sentar e você vai ter que fazer o quê? Tem que se abaixar, tem que se inclinar, tem que se curvar. Diaconia é isso, serviço é isso. Amém? Que o Senhor abençoe a igreja. Amém? Eu espero que os irmãos tenham aprendido da palavra e ser esclarecido aqui nessa noite. Amém? Próxima aula contamos com a presença de toda a igreja aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus.